pessoal, mais um Literatos aqui. Nesse vídeo nós vamos estar apresentando mais um livro da série A Verdade Sobre. Todos sabemos que nessa série A Verdade Sobre nós vamos estar fazendo muito mais do que um review. Nós vamos estar escancarando aquilo que realmente de bom um livro tem e aquilo de mal, de ruim, aquilo que são seus defeitos, os defeitos daquele material, certo? O presente livro que eu vou apresentar, eu já mostrei no livro sobre manuais de história da filosofia, mas eu vou estar falando com mais detalhes, com mais curiosidades, do qual não foi detalhado, não foi possível apresentar lá naquele vídeo, certo? O livro em questão é Sofia van Rovig, História da Filosofia Moderna, da editora Loyola. Sofia van Rovig foi uma historiadora da filosofia italiana e ela tem, pelo menos publicado em português, livros sobre a história moderna da filosofia e a história contemporânea. No momento eu só tenho este livro, pretendo adquirir o outro. E é um livro de pouco mais de 700 páginas. Deixa eu olhar aqui, isso mesmo, 750 páginas, mais ou menos. E assim, esse material, esse livro, ele tem um diferencial de outros manuais de história da filosofia. Primeiro, a gente tem que entender que muitas vezes você tem alguns manuais, quando vai contar a história da filosofia de um determinado período, por serem vários volumes e não ser um volume só, você vai ter um número de páginas mais resumido, certo? Então você, por exemplo, o do Anthony Kenny, ele tem lá 4 volumes, e até mesmo pela abordagem que ele faz, ele resume bem cada um desses volumes, pouco mais de 400 páginas no máximo, 400 páginas de cada volume, certo? Você tem até um manual muito famoso aqui no Brasil, que é o do Roger Scruton. Ele também é bem curto, mas nesse caso você tem um material desse tanto de páginas que eu falei. E aí obviamente, você vai ter uma discussão maior, mais aprofundada, certo? E isso é uma grande vantagem. E nessa grande vantagem está o fato de que, primeiro, você vai ter dos filósofos uma breve biografia sobre a vida dele. Você vai ter também a contribuição desse filósofo nas diversas áreas do conhecimento ou as diversas obras que ele foi criando, entendeu? Então, assim, suponhamos, você pega aqui Descartes. Então, ele não vai falar simplesmente da metafísica de Descartes. Ele vai falar da ética de Descartes, muito embora seja pouco falada. Vai falar da física de Descartes. Então, vai colocar as datas das obras. Você tem bem uma linearidade na questão das datas, de quando foi escrita as obras. Então, você vai ter uma coisa que às vezes não existe em outro manual de história da filosofia, que vai focar, por serem manuais mais resumidos, vai focar nas principais obras, vai citar as principais contribuições, as discussões. Mas nesse caso não, ele vai pegar, por exemplo, Spinoza, a teoria do conhecimento de Spinoza, a filosofia política de Spinoza, a metafísica de Spinoza, a biografia de Spinoza. Então você vai ter uma discussão de várias páginas. E se eu não me engano, quando ele pega aqui Hegel, porque a Sofia vai
colocar Hegel como um filósofo moderno, apesar de que geralmente Hegel é colocado na filosofia contemporânea, você vai ter uma discussão de umas 60 páginas só sobre a filosofia de Hegel. Aí você vai ter a estética, vai ter a metafísica, você vai ter a teoria do conhecimento. Então, ele vai ser muito mais do que um simples manual de história da filosofia. Então, assim, a abordagem vai ser como se fosse de um comentador, que é uma escola, um especialista, mas, ao mesmo tempo, dentro de um manual de história da filosofia. Então, esse não é um manual de história da filosofia comum, como a grande maioria resumido, porque nós temos uma diversidade aí no mercado, certo? Então, ele já é um pouco mais aprofundado com relação a os manuais comuns de história da filosofia. A grande problema de você ter um autor só escrevendo sobre vários filósofos é a grande questão de que uma pessoa não é especialista em tudo, né? E isso é um grande perigo, que aí você já vai para o escola, o especialista, aquele que estuda só aquele filósofo, aquele tema daquele filósofo. Então é interessante essa questão de abordar todas as questões, a biografia e todas as áreas do conhecimento em que esse filósofo foi lá e abordou e contribuiu, certo? Uma outra característica interessantíssima desse livro é o fato de que esse livro ele vai apresentar correntes filosóficas que às vezes são deixadas de lado, que são colocadas assim como minorias. Então você vai ter assim os platônicos de Cambridge. Então você vai ter na Universidade de Cambridge uma corrente chamada um certo platonismo, o que às vezes é colocado de lado, entendeu? Por quê? Porque são correntes ou autores minoritários que são considerados que não tiveram grandes contribuições, certo? Aí você vai ter aqui Malebranche, que é um filósofo cartesiano que fez uma síntese entre Agostinho e Descartes. Você vai ter vários autores ou várias correntes. Você vai ter aqui os jansenistas, você vai ter os libertinos, que são correntes que às vezes não são abordadas em manuais de história da filosofia, que pegam os principais autores, como Descartes, como Spinoza, como David Hume, como Kant, entendeu? Então, assim, você vai pegar aqui a estética de Kant, a teoria de conhecimento de Kant, a suposta metafísica kantiana, porque Kant teve uma fase metafísica que ele foi muito influenciado por Leibniz, entendeu? Então, assim, é um manual além do que dos outros manuais. Eu não vou aqui comparar esse manual com o do Giovanni Reale e do Anticelli, que são manuais também robustos, não é? Mas esse manual ele é maior e melhor do que a maioria, porque muitas vezes essa maioria são em menos volumes e são pouco abrangentes. Ele tem esse papel aqui amarelado que muitos gostam por causa da questão da luz, né? Porque ele não é tão claro e não afeta a questão da visão. E eu li aqui de cabo a rabo esse livro aqui, que é muito interessante para você consultar, para você dar aulas, mesmo em uma graduação ou na própria educação básica, entendeu? E se até mesmo se você for um pós-graduado, é interessante ter, mesmo um pós-graduado nunca deixa um manual de história da filosofia de lado. Então ele vai abranger a época moderna até Hegel. E aí, como eu ressaltei no outro livro, né, no outro vídeo, o grande pecado desse livro é porque eu procurei aqui no índice, li de ponta a ponta, mas eu não achei aqui um grande filósofo que foi Montaigne, né?
Aqui ele tem Pascal, que é contemporâneo, até de certa maneira foi influenciado e discordou de Montaigne, mas não tem. Entendeu? Então, na minha opinião, um grande erro, porque é um filósofo importante, certo? Um grande filósofo importante, não criou um sistema filosófico no sentido rígido, mas deveria estar incluso aqui. Então você tem aqui Leibniz, você tem a discussão dele contra Locke. Para você ter uma ideia, Leibniz aqui tem mais de 30 páginas só para falar de Leibniz. Iluminismo inglês, você tem Voltaire, Condillac, os materialistas, Rousseau, você tem Hobbes, você tem os jansenistas, Mersenne, Gassendi, Malebranche, Pascal, Bacon, e assim, geralmente Galileu, e geralmente numa discussão mais ampla do que na maioria dos manuais de história da filosofia, que vai dedicar 1 ou 2 páginas, às vezes, quando aborda. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Como sempre eu digo, tem o nosso Pix para contribuições e até a próxima.